Leonardo, isso tudo tem a ver muito com a oposição. Hoje, a gente vai dar uma olhada nisso, hoje tiveram 2 episódios diretamente relacionados e que podem impactar o futuro da oposição e daquele que pelo menos se pretende ser o seu principal líder. O que houve? Primeiro, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, desbloqueou as contas do PL, partido, todos sabemos, do ex-presidente Jair Bolsonaro, após o pagamento da multa de 22 milhões de reais aplicada à sigla por litigância de má-fé. Em novembro do ano passado, a legenda, o PL, contestou o resultado do segundo turno das eleições e pediu a invalidação dos votos depositados em cerca de 280 mil urnas. E na decisão, o Alexandre de Moraes reconheceu o pagamento do valor e, com isso, o PL pode agora acessar o saldo remanescente nas contas partidárias, bem como voltar a receber o repasse do fundo partidário. Ou seja, se o Bolsonaro se pretende voltar para o Brasil, como tem dito que pretende em março, já há dinheiro no PL para, pelo menos, organizar uma oposição ao governo Lula. Agora, um outro episódio que pode ser impactar essa volta do Bolsonaro. Em entrevista aqui para a CNN, o ministro da Controladoria Geral da União, Vinícius de Carvalho, afirmou que há um registro de vacinação contra a Covid na carteira de Bolsonaro e que a Controladoria apura se houve adulteração. Esse registro existe. Pelo menos pelo que a gente sabe das informações, se isso está no ofício da CGU, a CGU não faz uma pergunta à toa, né? Então, esse registro, se ele está no ofício da CGU, eu não tenho como negar. Vamos lá, Raquel, você estava na Arena nessa entrevista. Eu tenho a percepção, e eu queria te ouvir sobre isso, a sua percepção, de que a grande questão é se ele se vacinou e fez uma propaganda questionando a vacina. Acho que é isso. E aí, para liderar um projeto de oposição com uma possível, eventual mentira desse porte, pode prejudicar isso. Mas eu queria te ouvir sobre isso. Caio, isso que você está trazendo é a dúvida da população brasileira, né? E que vai ser pode ser eventualmente muito danoso para Jair Bolsonaro. Mas antes a gente vai ter que responder uma outra pergunta, né? Se esse registro é verdadeiro ou não. E aí já temos 2 narrativas sobre essa história. O que a gente tem de apuração? E de fatos, né? O ministro Vinícius de Carvalho confirmou para nós na entrevista que o registro existe. Então, existe um registro na carteira de vacinação de Jair Bolsonaro do dia 19 de julho de 2021, de que ele tomou a vacina da Janssen, que essa vacina estava na UBS do Perus aqui em São Paulo. Aí os bolsonaristas dizem, mas ele não esteve no Perus. Bem, ele é o presidente da República, essa vacina poderia ter sido facilmente levada para ele. No final do ano, se detectou uma série de invasões de hackers ao site do Ministério da Saúde. E o ex-ministro Wagner do Rosário, ainda no governo Jair Bolsonaro, abre uma investigação para saber se esse registro de Bolsonaro foi adulterado ou não. E aí entram as versões. Para dentro do governo Lula, o que a gente escuta é o seguinte: isso aí já foi plantado. O que o bolsonarismo quer fazer? Plantar essa versão, né, de que é fake news, de que isso aí foi adulterado e de que, na verdade, ele não se vacinou. Do outro lado, do lado bolsonarista, nós também tivemos essa apuração hoje mais tarde. O Bolsonaro estava muito irritado com a entrevista do Vinícius Carvalho, estava dizendo a aliados que nunca se vacinou, que está cogitando processá-lo, que se submete a qualquer exame que for necessário para saber se ele se vacinou ou não. E que aí qual é a narrativa bolsonarista? A narrativa bolsonarista, que é o que o Bolsonaro está dizendo para os aliados dele, o governo Lula quer me condenar por genocídio. Quer dizer que eu não me vacinei, que eu me vacinei e estimulei as pessoas a não se vacinarem, então eu sou um genocida.
vai ser preciso esclarecer, e aí eu acho que acerta o ministro Vinícius Carvalho quando ele diz, olha, o registro existe, mas eu não sei se é verdadeiro ou não, se ele se vacinou ou não, porque eu preciso averiguar essa suspeita de se houve ou não houve uma fraude ali. Ao longo de todo o governo Bolsonaro, essa foi uma apuração, eu busquei, acho que outros colegas também, da CNN, dos outros veículos, Bolsonaro vacinou, não vacinou, vai vacinar, não vai vacinar. Toda vez a gente ouvia dos ministros muito próximos a ele que eles insistiam para ele vacinar e não se vacinava. Esse caso ele ganha uma relevância agora porque o Bolsonaro vai voltar e pode ser flagrado ali. Leonardo, o Bolsonaro tem chance de organizar e de ser o grande líder dessa oposição nesse retorno? Caio, eu acho que ele perdeu muito espaço, não é? Toda essa saída, controvérsias, ele vai enfrentar processos judiciais que vão ser, inclusive, financeiramente muito custosos para ele, não é? Então, ele é um cenário difícil em relação a um outro que poderia ter sido, não é? Enfim, se ele tivesse ficado e tentado organizar politicamente uma oposição do Congresso desde o início, né? Mas eu acho que ele ainda incomoda, sim, não é? Ele ainda tem capacidade de mobilizar pessoas, de levar pessoas às ruas, criar manifestações. Então, eu acho que é uma sombra, né, que tem uma espécie de um papel paradoxal no governo Lula, né? Se, por um lado, ajuda, né, a manter a base petista mobilizada, né, o governo mobilizado, isso gera muita agenda, né, muita notícia. Por outro lado, não deixa de também manter a direita mobilizada, né, uma parcela importante, ou pelo menos a extrema-direita mobilizada, com capacidade de colocar pessoas nas ruas, o que é algo que protestos nas ruas é algo que incomoda qualquer governante, né? Então, assim, se ele vai ter força para chegar, né, para desestabilizar o governo, eu não sei dizer, eu acredito que não. Mas que tem ainda a capacidade de incomodar, eu não tenho dúvida. Ô Daniel, a gente falou bastante do Congresso, do Lula, da relação do Lula com o Congresso, e colocamos essas condicionantes aí da oposição e da posição do Bolsonaro e do bolsonarismo, da oposição ao Lula daqui em diante. Você acompanhou a vida inteira e ainda acompanha esses grupos setoriais operando no Congresso Nacional. A gente sabe que o Congresso ele é um Congresso de centro-direita, formado majoritariamente por empresários, tem as bancadas setoriais muito fortes e que ajudaram a sustentar o governo Bolsonaro, né, com mais afinco, talvez, a bancada ruralista. Esses grupos setoriais, eles tendem, de alguma maneira, a se aproximar do governo Lula, esses grupos setoriais que sustentaram e ajudaram, dentro e fora do Congresso, a sustentar o governo Bolsonaro. Você acha que há essa possibilidade de uma aproximação? Esses grupos setoriais, como você chama, Caio, eles sempre precisam ter uma relação bastante fluida e próxima com o governo. Mas talvez seja o oposto. Por que eu digo isso? Porque você tem ali em diversos setores da economia, da bancada ruralista defendendo o PL dos defensivos agrícolas ou agrotóxicos, como alguns dizem, ou o projeto de lei geral do licenciamento ambiental, que uniformiza as regras, até bancadas muito setoriais ligadas à indústria ou à infraestrutura, que gostaram, digamos, da agenda dos últimos 4 anos, que era uma agenda mais liberalizante na economia, né? Essa agenda mais liberalizante foi muito profícua em entregar o que o mercado e o que o capital produtivo também queriam em termos de abertura, de mais concorrência. Então, assim, boa parte da iniciativa privada viu como uma evolução e teme um pouco essa ingerência maior na economia, se não propriamente um capitalismo de Estado, como chegou a acontecer, uma intervenção mais forte na economia, mais regulações, mais fechamento, um papel maior do Estado, né? Então, acho que
Na parte econômica, esses grupos setoriais e as associações de interesses específicos ali, seja da indústria, seja de serviços, seja da infraestrutura, tendem a se aliar muito como uma barreira de contenção para esses movimentos mais intervencionistas. Excelente. Bom, vamos seguir.